Bom estarmos na casa do Senhor, engrandecendo, adorando, louvando. Vai ficando tão bom que não dá vontade de ir embora depois, né? Dá vontade de continuar aqui o tempo todo, mas precisamos ir, porque nós temos obras a realizarem. Fala assim, eu tenho uma obra grande para realizar. O meu Deus me confiou esta obra. Preciso fazer. E vou fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós temos uma obra, amados. E é uma obra grande. Tanto que ela só termina quando Jesus voltar. Você que tem família grande, a obra é maior ainda. Você que é solteira, a obra ainda é grande, mas é mais fácil, né? Porque é uma obra exclusivamente com você. Mas aqueles que estão à tua volta. Mas a sua principal obra é você. E nessa obra, amados, que Deus nos chamou para realizar, por ela ser grande, por ela ser maravilhosa para as nossas vidas, por ela ser edificante, o que acontece? Ela se torna mais difícil, mais árdua. Enfrentamos mais lutas, enfrentamos mais dificuldades. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Senhor, um Deus vivo, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Como foi dito no louvor, é o Deus terrível, todo-poderoso. E que pode realizar por nós o que nós não podemos fazer. Amém? Então, ora para Deus usar a minha vida e falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Senhor Deus, de mim nada tenho, Senhor, mas o Senhor é poderoso para acrescentar tudo que eu tenho aprendido dentro da Tua casa, tudo que eu tenho lido na Tua palavra, tudo que o Senhor, Pai amado, tem ministrado através, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja conosco nessa noite. Eu sei, Deus poderoso, que muitos inimigos, Senhor, ficarão enfurecidos, Pai. Mas eu não ligo, porque eu sei que o Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos abençoar e estar conosco nesta obra gloriosa. Abençoa a Tua palavra. Abençoa as nossas mentes, abençoa o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos compreender, aceitar e administrar conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos abrir Neemias 4. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus poderoso. Sentadinhos mesmo. Nós vamos ler, mas com reverência. Não a mim, mas a Deus. E amados, eu quero dizer algo para os irmãos. O momento da palavra é o momento da tua vitória. É o holocausto. É o que Deus colocou no coração do servo dele, para que entregue ao povo dele. E se você puder ter atenção na palavra de Deus, você pode muitas vezes, sabe, ser abençoado, ter uma semana melhor, ter uma vida mais saudável espiritualmente, por conta da palavra de Deus que está entrando dentro do teu coração. Nós não sabemos o que o inimigo tem preparado para esta semana. Mas nós precisamos ser vigilantes. Nós não podemos ser dispersos. Porque o inimigo que luta contra as nossas vidas, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja.
Então nós ouvimos a palavra e depois ele se levanta para ver como é que nós vamos agir. Se a fé está ali ou se nós vamos deixar a natureza humana atendê-lo. Porque quem atende o diabo, muitas vezes, é a natureza humana. Então, amados, hora da palavra, hora de reverência, hora de atenção, hora de comunhão. Se alguma coisa incomodar, dá um glória a Deus aí, porque é o inimigo atrapalhando, ele vai embora com glória, que você libera para Deus, desce a glória para a tua vida. E é essa glória que nos muda, é essa glória que faz a diferença aí fora, em nome de Jesus Cristo. Neemias 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente, e o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, as doditas, que tanto ia crescendo, e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças, os acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, e os mantemos assim, faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus, que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares, baixo, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com a sua lança e com o seu arco. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, a outra metade deles tinha a lança, os escudos, o arco e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres,
aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo, cada um com seu moço: fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, e nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Uma palavra tremenda, né? Abençoar. Se vocês quiserem virar esse ventilador aqui, por favor, estejam à vontade. Amados, Neemias, aqui, um homem de Deus, um servo que estava numa obra, no seu trabalho, cuidando ali dos seus afazeres, e foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus para uma obra que necessitaria de coragem, de ousadia, de disposição e de comprometimento. Neemias, para mim, era um homem tremendo, porque ele enfrentou grandes batalhas para conquistar. As coisas não foram fáceis para ele. Ele não conseguia nada de mão beijada. Tudo que ele conseguia era com muita luta, muito esforço, com lágrimas e com oração. Muitas vezes para nós é dessa maneira. Nós choramos muito para alcançar algo de tão grande impedimento, vem contra as nossas vidas, mas quando conquistamos, damos o maior valor, damos glórias a Deus, porque a tua luta, quando você vence, você sabe o que você enfrentou. E você sabe que o inimigo se levantou de diversas maneiras, a ponto de te fazer desistir. Mas você esteve presente em oração. Esteve presente buscando o poder de Deus. Porque senão você não estaria nesta noite buscando ao Senhor mais uma vez. Neemias, aleluia, o Senhor é consolação. Aleluia, líder de um clã que voltou do cativeiro, junto com Zorobabel. Zorobabel, um governador dos judeus. Neemias recebeu permissão do rei Artaxerxes para ir ajudar e melhorar as condições de vida do seu povo. O rei permitiu, porque Deus já movia o coração do rei para que permitisse essa obra na vida de Neemias. Aleluia. Foi nomeado governador da província, com autoridade para construir os muros da cidade. Autoridade. Se não tivermos autoridade vinda de Deus, não adianta. A autoridade, ela deve vir de Deus para as nossas vidas. Neemias tinha essa autoridade, por isso que o rei permitiu que ele se afastasse por um tempo do seu trabalho. Aleluia. Mas aqui, amados, nós vemos nos primeiros capítulos, do 1 ao 3, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhe a isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia?
Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Muitas vezes estamos edificando, estamos trabalhando, estamos orando, estamos nos posicionando. E ali o inimigo olha para nós e nos vê muito fraquinhos. Fraquinhos. Fala ainda que eles começam, pode deixar aí. Deixa eles ir realizando. Quando eles estiverem, sabe, bem contentes, que já está tudo quase pronto, aí nós mandamos uma raposa. Sabe o que é uma raposa, amados? Esse bicho é terrível. Aleluia. Xoxa raposa. A raposa, astuta, enganadora. Ela tem o formato de um cão. Ela tem visão apurada, olfato e audição privilegiada. São inteligentes. Finge de morta para alcançar a sua presa. Olha o que tenta nos derrubar. Um animalzinho. Um animalzinho como um cachorro. Mas um animal astuto, ardiloso. Um animal, amados, que com as suas astúcias tenta impedir a obra que nós estamos edificando. Tenta de qualquer maneira, visão, olfato e audição. Não é alguém que fica dormindo, mas é alguém que é vigilante, é um animal que vigia. É um inimigo que vigia, que olha tudo que você faz, escuta tudo que você fala. É um animal que vê. É tão ardiloso que se faz de desentendido, de morto muitas vezes. Faz que não está nem prestando atenção na sua vida para poder agir, para poder derrubar a nossa construção, para poder derrubar tudo aquilo que estamos edificando. É um animalzinho, como um cachorro, como um cão. Mas, amados, potencializado, ele muitas vezes consegue até alcançar vitórias. Sabe quando? Quando nós achamos que está dando tudo certo e deixamos de orar, deixamos de buscar a presença de Deus, achamos que está tudo bem, então vamos dar um tempinho, está tudo ótimo, está resolvido. Eu já construí, já edifiquei, nada mais vai acontecer. Quando nós achamos que a edificação já terminou, temos mais para fazer, mas nós achamos que terminou. Por quê? Porque muitas vezes estamos cansados, às vezes estamos desanimados. Então é onde ele aproveita. Ele aproveita para vir destruir. Um obreiro na casa do Senhor, nós vemos e oramos muito quando acontece dele estar trabalhando, ele está, sabe, edificando, está vigoroso, está ali, disposto, não falta um culto, ele está ali, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. O Senhor quer fazer muito mais, o Senhor quer realizar, quer usar, quer transformar. Aí o que vem? Vem um cãozinho ardiloso, aleluia, e ali ele começa a lançar os seus dardos inflamados, as suas setas, para quê? Para tirar do foco, para desviar do caminho, para impedir que a obra seja edificada através daquele obreiro, seja ele um pastor, um presbítero, um diácono, o obreiro, o servo de Deus. Amados, temos que estar atentos, temos que abrir mão, muitas vezes renunciar para vencer esse inimigo.
renunciar aos nossos próprios desejos, renunciar a tudo aquilo que se apresenta como lindo, maravilhoso e resolvido na nossa vida. Está resolvido? É mais um motivo para buscar. É mais um motivo para levantar o altar. É mais um motivo para vigiar e para não cochilar. Por quê, amados? Porque o inimigo não tem hora e não tem dia. Em qualquer momento. E ele pode usar o momento da fragilidade. O momento da dispersão. Esse é o inimigo que se levantava, tentando derrubar os muros que Neemias estava reconstruindo. Essa é a raposa. Mas os trabalhadores, eles continuaram. Vamos ali. Aleluia, no versículo 4. Nós vemos a oração de Neemias, quando esse inimigo se levantou. E ele se levantou também castigando, açoitando. Açoitando. Muitas vezes, amados, nós não precisamos apanhar, tá, com correntes como naquele tempo. Não precisamos ser açoitados daquela forma como escravos. Mas, amados, o açoite espiritual, ele provoca dores. Ele provoca dores. Neemias ora pela intervenção. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim Neemias orou contra os inimigos que se levantaram. Neemias orou. E Deus ouvia a sua oração. Deus, ele ia de encontro à oração de Neemias. Porque Deus sabia que Neemias e o povo que juntamente com ele estava, iria precisar, aleluia, da intervenção divina, não só da intervenção humana muitas vezes, naquilo que nós podemos fazer, mas a intervenção divina, que é onde, amados, nós não vemos, não enxergamos, não podemos tocar, mas está lá, nos atrapalhando, e muitas vezes, queridos, é algo que nós podemos ver. Vamos dizer no trabalho, alguém que se levanta ali contra a tua vida, tentando atrapalhar a edificação que você está realizando na empresa. Ele vê os elogios. Ele vê que você está fazendo diferença naquele lugar. Porque o teu trabalho é limpo. O teu trabalho é santo. É um trabalho que edifica e agrada. Então ele tem que usar alguma forma para te fazer ali, para te trazer algo. Para te trazer uma tristeza, para te trazer alguma coisa que seja contrária. Precisamos estar atentos e orando. Aleluia. O povo trabalhou com ânimo. Aleluia, versículo 4 a 6. Vou ler do 6 em diante, só o 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinou para aquela obra. Se colocou, desejou. O coração do povo, sabe, queria ver aquela obra por completo. Queria ver aqueles muros edificados. Queria ver aquela cidade restaurada. Assim, amados, eles colocaram o coração naquela obra, mas confiante no Senhor. Confiante de que Deus iria ajudá-los desde o princípio até o fim. Amados, quantas vezes colocamos o nosso coração para realizar algo? Mas quando nós vamos diante dele e deparamos com os impedimentos, nós queremos desistir. Ou então vou dar um tempinho.
Ou então, vou parar por um tempo, vou ficar aqui, patrão. Patrão, eu vou ficar por um tempo aí, está muita luta aqui, eu não estou conseguindo realizar o trabalho, então eu vou dar um tempo, eu vou parar, eu vou ficar uns dias sem vir trabalhar, Nós podemos fazer isso? Não podemos. Haja o que houver no emprego, nós temos que permanecer, temos que criar raiz ali. Não podemos ser alguém que qualquer levantinho do inimigo, estamos pulando fora. Deixa que onde Deus põe, Deus tire e leva para outro melhor. Deixa que Deus realiza. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus te conduza na direção. Porque será menor as nossas lutas. Amados, se for falar em desistência, nós, no momento do nascimento, com aquele tapa na bunda que nós levamos para chorar, nós já podemos desistir. É ou não é? É um tapa que toma ali para chorar. A mãe, meu Deus, está batendo no meu filho. Não tem que ser eu a primeira, ele é bebezinho. Não pecou, não sabe falar. Não fez mal para ninguém, está apanhando. A gente já pensa assim logo, né? Nós que somos mãe. De ver o filho chorando. Mas amados, já a primeira prova. Para que ele possa perseverar com as outras que virão. É preparação de Deus. É preparação de Deus. Essa raposa que Sambalate estava enviando, muitas vezes é permissão de Deus. Muitas vezes é permissão de Deus. Mas nós não podemos desanimar e desistir. Temos que colocar no nosso coração. O que Deus te deu, coloca o teu coração. Teu coração é grande. Ele cabe todas as obras de Deus. Ele não é um coração pequenininho. Não é se você buscar o Senhor de todo o teu coração, não vai sobrar espaço para você amar o teu esposo, a tua esposa, teu filho, tua namorada, teu noivo, teu amigo. Tem espaço. O coração é grande. Ele cabe. Ele cabe. Nós não precisamos ser limitados dentro do nosso coração. Sabe por que não podemos, muitas vezes, deixar o nosso coração por inteiro na obra, voltado para a obra? É justamente, amados, por causa das feridas, por causa das mágoas, das amarguras, por causa da raiva, por causa de tudo aquilo que nós não aceitamos. Enche o nosso coração e ele vai diminuindo de tamanho. Até que muitos, sabe aonde para, amados? Numa cama com depressão, sem vida. Com síndrome do pânico, sem querer ver ninguém, sem olhar para ninguém, sem fazer nada. É assim muitas vezes. A redução de tudo aquilo que Deus quer encher e que o inimigo quer tirar, muitas vezes pode fazer parar, desistir, mas, amados, nós viramos um moribundo, vivo sem vida. E ninguém quer isso. Aleluia! Precisamos nos esforçar. Precisamos buscar a força de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso físico. Temos que marchar, temos que caminhar, não podemos parar. Sabe por quê? A luta não vai parar contra a nossa vida. Os inimigos não vão parar de se levantar contra nós. Ele vai olhar para nós, ele nunca vai falar, ai, bonitinho, agora não mexo mais com você, tá? Vou deixar você aí bonzinho, ficando rico, sabe? Deixar a sua família todinha aí crescendo, abençoada, porque você parou, você desistiu da obra. Você não quer mais saber, você acha que não tem jeito, você acha que aquela situação lá não vai mudar nunca. Então, já que você desistiu, então, fica... Não, pelo contrário, ele vai querer derrubar mais. Por isso que nós temos que ter raiva dele. Por isso que nós temos que ter, sabe, asco do nosso inimigo.
Mas o nosso inimigo não é carnal. Ele é espiritual. E é contra ele a nossa luta. É contra ele que nós devemos guerrear. É contra ele que nós devemos, sabe, nos levantar. E sairmos e irmos para a vitória. Irmos para a vitória. Porque se nós pararmos, amado, ele pisa em cima de nós. Então você tem que caminhar. Você tem que caminhar, você tem que andar na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, na área profissional, financeiro. Você tem que caminhar, você tem que andar, você tem que dar espaço para o novo, dar espaço para tudo novo que Deus quer colocar na sua vida. Não vai ser fácil, mas você consegue. Você consegue, porque você é povo de Deus. É povo ungido, separado, escolhido, fortalecido. A oposição aumentou e se intensificou. Mas o povo reagiu como? Orando. Orando de novo. Vamos lá. Vamos ver o versículo 7 a 9. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, aleluia, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha aqui, amados, eles viram o crescimento, nós estamos crescendo. Fala, eu estou crescendo, estou deixando de ser menino para ser homem espiritual e realizar todas as obras. Aleluia, aleluia. A oposição aumentou e se uniu, porque viu que você está crescendo, viu que você está edificando, viu que as coisas estão mudando. Aleluia. E aí, amados, eles se organizaram e colocaram mais para se levantar. Mas a oração ela tem poder no lábio do justo. Temos que orar. E posso dizer uma coisa? Eu sei que orar em espírito é bom para edificar as nossas vidas. Estamos edificando nossas vidas. Mas quando estamos numa batalha espiritual, nós temos, amados, que orar, mandando embora, clamando, em voz alta. Não podemos temer. Se você fala, vai embora em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, vai embora. Mas se você não mandar embora, vai buscando, encontrando um lugar, encontrando outro. E assim ele vai crescendo. E amados, não podemos, temos que orar. Temos que estar vigilantes. Com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Observando o que o inimigo está tramando. Buscando de Deus. Buscando de Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Os rumores enfraqueciam a resistência, mas Neemias organizou uma defesa. Versículo 10. Olha a defesa de Neemias. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Aleluia. Até o 13. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão e nem verão, até que entremos no meio deles
e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus, que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornavam a nós. E pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Pus o povo pelas suas famílias, e com a sua espada, e com as suas lanças, e com o seu arco. Só até aqui. E coloquei guardas. Olha aí a defesa. A defesa que Neemias realizou ali naquele momento. Depois da oração, ele criou essa estratégia. A oração, ela ilumina a nossa alma. E Deus nos dá estratégia para nós vencermos o inimigo. Ainda que ele venha, sabe, em silêncio. Ainda que ele tente, sabe, de forma que nós nem imaginemos. Aqui ele infiltrou no meio para atrapalhar. Ainda que ele realize isso, Deus é poderoso para manifestar o poder dele e nos dar estratégias que são sobrenaturais. Muitas vezes a tua ação parece que vem de você mesmo, mas não vem, é o Espírito de Deus falando com você, mostrando a direção. Aleluia! Se Deus mostrou a direção, o caminho, não fica contando para todo mundo. Guarda para você. Neemias era uma pessoa que orava mais do que expressava. E muitas vezes nós nos pegamos expressando tudo aquilo que Deus nos deu como estratégia, como maneira de conseguir a nossa vitória. Nós saímos contando, nós saímos falando, e ali nós somos roubados porque acaba dando tudo errado. Neemias era um homem, amados, que quando Deus colocava algo no seu coração, ele ia e executava. Era a ação de Neemias. Ele executava. Ele orava, Deus punha no coração, e ele ia e executava. Por que que ele executava? Porque o que Deus colocou no coração dele, era justamente o que daria certo. E aqui ele teve uma estratégia. Ele colocou guardas de dia e de noite com suas armas. Então, de dia e de noite, nós temos que andar armados, vigilantes e orando a Deus, para Deus guardar qual a área da tua vida, qual a situação que precisa de guarda e que está descoberto. Que está descoberto que ali não tinha um vigia. E como é um vigia? O vigia é aquele que dorme. O vigia fica dormindo, Glauber? Não, né? O vigia, ele tem que estar atento. O vigia, quando guarda, ele tem que estar atento. Ele não pode estar disperso. Ele tem que focar. Tem que ser focado, vigilante, porque na hora que ele perceber que o inimigo está tentando impedir a obra, o que ele vai fazer? Ele já vai ter uma atitude, ele vai usar armas espirituais, que é a palavra de Deus, contra o inimigo, porque ele só respeita a palavra, com fé. Com fé. Amém? Então, amados, temos que usar as armas, a palavra de Deus, temos que vigiar, temos que guardar os nossos sonhos, os nossos desejos, guardar as lutas, tá, que estão acontecendo. Não é para todos que devemos contar. De repente estamos contando e olha ali um sambalate infiltrado no nosso meio e nós entregando para ele as dificuldades que nós temos. Não podemos entregar. Temos que entregar para Deus. Aqui é um posicionamento de oração. É um posicionamento, culto não temos todos os dias. Nós temos culto aqui, terça,
quarta-feira, domingo, a partir das 9, a igreja está aberta. É uma pena que não tem culto de quinta, de sexta, porque tem vidas que precisa na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Porque não sabem ainda manejar a oração, a palavra de Deus. Não sabem ainda se defender do inimigo. Essas vidas, elas precisam da ajuda da igreja. Para poder estarem ali. Aleluia. Mas, amados, você tem a palavra de Deus. Por mais novinho que você seja na fé, por mais inexperiente, quando você senta ali na tua cama e você começa a ler a palavra de Deus, ali você vai adquirindo vitória sobre outras áreas da tua vida. Você vai adquirindo a sabedoria, a estratégia, a confiança, a fé. Isso é defesa, amado, espiritual. Defesa para termos vitória nas outras áreas. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele exortou os judeus a se lembrarem do seu Deus. No versículo 14. Aleluia. Diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, porque o nosso Deus, amados, Ele é grande e terrível contra os nossos inimigos. Falo, meu Deus, Ele é grande e terrível contra os meus inimigos. Aleluia, aleluia. Deus grande e terrível, lembra dele em todos os momentos. Lembra do teu Senhor, do teu Deus, do teu Criador, do teu Salvador. Porque Ele é grande e terrível, aleluia, para vencer os inimigos por nós e nos dar vitória.